Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso amado seja convosco. Amém. Tá baixinho a impressão minha? Tá boa a altura? Para mim acho que está um pouquinho baixo aqui, mas se para vocês está bom, tá tranquilo. Gente, novidades, né? Novidades boas aí para gente. Eu tive uma conversa no mês passado, né, com o pastor Ronaldo, pastor Helenise, e nós começamos a conjecturar algo que eu confesso para vocês que eu preciso, particularmente, honestamente, quem precisa sou eu. Nós discutíamos sobre a vida cristã. E quando você entra no campo, né, da teologia, você vê hermenêutica, exegese, homilética, cristologia, todas essas coisas muito bem estruturadas, né, pastor Valdemar? Mas quando você vai falar de vida cristã, tem uma certa bagunça, não tem? E aí, quem tem aqui mais de 15, 20 anos de caminhada cristã, é muito provável que você não esteja na mesma igreja que você começou. E aí, por exemplo, quando eu cheguei numa igreja mais ligada à teologia da prosperidade. Então lá é o seguinte, olha, depois que você vem a Cristo, a vida cristã é você entregar seus dízimos, suas ofertas, fazer tudo certo que Deus vai te abençoar. E aí, cresci um pouquinho, aprendi um pouquinho mais e fomos para uma outra igreja, uma igreja batista, e a perspectiva, né, de vida cristã era outra. Conheci irmãos da Assembleia de Deus, a perspectiva era outra, né, presbiterianos, e por aí vai. Então a gente tem ali alguns desafios. O que é essa vida cristã? O que a Bíblia diz, né, sobre vida cristã? E eu confesso para vocês que é um anseio do meu coração, né, um desafio do meu coração. O que é isso, né? Depois que nós somos convertidos a Cristo, o que é essa vida? Né? O que é essa vida que os discípulos, né, de uma maneira geral, eles foram até a morte, até as últimas consequências por conta dessa vida e das promessas de Deus. E a Imago Dei, ela na verdade é uma escola de discipulado e de vida cristã. Qual é a nossa ideia na Imago Dei? É discutir essa vida. E né, eu e o pastor Valdemar estávamos essa semana conversando, né? Os dois choraram. Porque, gente, eu tenho aí pouco mais de 20 anos, né, de caminhada cristã e tem muita coisa que eu não sei, que eu gostaria de saber. Ele, né, que tem uma caminhada ainda mais longa, o pastor Ronaldo, né, tem uma caminhada mais longa. Nós gostaríamos de saber, não é uma escola onde nós vamos se encher de teorias. A ideia da escola é nós termos um tempo de oração, começar com uma oração, talvez alguns minutinhos de louvor só para preparar o nosso coração, e durante 20 a 30 minutos no máximo nós vamos trazer alguma coisa da vida cristã. E o que está incomodando os pastores? O que está me incomodando? Parece que a nossa vida cristã não se encaixa na nossa vida comum. Verdade ou não? Parece que ser cristão e ser espiritual é vir ao culto, é orar, é participar das reuniões de oração, participar das reuniões de louvor, subir ao monte, descer ao monte, mas parece que trabalhar não é espiritual. Parece que comer não é espiritual. Parece que ter uma relação sexual com a esposa não é espiritual. E a pergunta é, será que isso é verdadeiro ou não? Então, o que é essa vida cristã que ela se aplica a todas as áreas da vida? O que é essa vida? Porque se Cristo é verdadeiro, Cristo é absoluto sobre todas as coisas, sim ou não? Sim. Então, a ideia da escola é essa, e durante 20, 30 minutos compartilha-se um princípio, e depois o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar nessas mesas, e nós vamos discutir sobre aquilo que foi apresentado, discutir sobre aquilo que foi falado. E nós juntos, como igreja, nós vamos construir algo aqui. Nós vamos estabelecer algo para a nossa vida, né, para a nossa caminhada cristã. Amém, irmãos? Essa é a proposta. Vamos ter perguntas, vamos ter respostas, vamos interagir como uma comunidade. E nós vamos discutir temas importantes. Mas a proposta da escola qual que é? Uma escola prática. Uma escola para a vida comum. Uma escola que transcende, né, aquela perspectiva somente teórica. Porque parece que, né, a gente prega, aplica aquela coisa legal, a gente vai embora e parece que vira uma chave e a gente vive outra vida. Mas não.
A vida cristã realmente ela está ligada à verdade e à realidade de todas as coisas. Então esse é o nosso desafio nessa escola. É um desafio. E o que nós vamos fazer? Nós vamos construir juntos. Pastor Valdemar falou assim, e aí, cadê a pista? Cadê os assuntos? Pastor, os assuntos eles vão sendo construídos por nós. Como? Através de perguntas. Vocês vão perguntar, cara, o que é o novo nascimento? Eu não sei o que é esse trem, não. Né? A gente estava conversando, o que é o novo nascimento? Cara, o que é a perspectiva cristã no que diz respeito à questão da sexualidade? Nós queremos perguntas. E nós queremos responder essas perguntas para que nós possamos alinhar realmente e aumentar a dimensão da nossa vida cristã para uma área completa. Amém, gente? Então, esteja orando com a gente, é um grande desafio para nós, mas nós vamos discutir essas coisas, nós vamos construir essas coisas, e se você quiser, tiver no coração, tiver curioso como nós, queria convidar você a fazer parte. Amém? Fechado. E agora, nós vamos entrar no nosso tema dessa noite. Alguém tem compromisso aqui depois das 9h30, 10 horas, não? Não? Vocês têm um pouquinho de paciência comigo hoje? Porque são 4 temas em um. Eu vou tentar ser sucinto, mas eu preciso falar com vocês sobre esse assunto hoje. Amém? Qual é o nosso tema hoje? Quais são os desafios contemporâneos das famílias em relação à sexualidade dos seus filhos? Vocês topam? Vamos entrar nessa celeuma? Então vamos entrar nessa celeuma. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Quais são os desafios, gente? Isso aqui é a base da escola que a gente quer montar. Quais são os desafios que cada pai que está, por exemplo, nesse lugar aqui, está enfrentando agora em relação às questões da sexualidade? Quais são os nossos desafios? Quais são as demandas? Quais são as perguntas que os nossos filhos estão fazendo? Será que nós estamos prontos para responder? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Rapaz, eu sempre apanho para abrir isso aqui. Deu certo. Vamos lá. 19h50, vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Palavra do Senhor. Meus irmãos, eu não vou fazer uma análise do texto, mas eu queria fazer um convite para vocês hoje. Eu quero fazer uma análise da nossa cultura. Eu quero fazer uma análise de como as coisas estão estabelecidas e como nós, por meio do Evangelho, podemos lidar com essas questões. Amém? Topam? Estão comigo? Então vamos lá. Rapaz, a turma estava mais animada. É saudade dos pastores, né? O pessoal está triste hoje. Mas vamos lá, gente. Vamos animar. Primeiro desafio, gente. É porque assim, às vezes, nós, como cristãos, nós temos respostas por meio da palavra de Deus. Mas o grande problema é que, às vezes, nós não sabemos quais perguntas estão sendo feitas. E por isso, é como se houvesse uma desconexão entre nós e os nossos filhos. Nós precisamos reconciliar esses corações para que essa brecha ela seja fechada. Amém? Primeiro desafio. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas nós estamos vivendo uma revolução. Nós estamos vivendo uma revolução afetiva dentro da nossa sociedade.
As pessoas estão cada vez mais comprometidas com os seus sentimentos, com os seus desejos e com os seus afetos. Vocês conseguem imaginar essa geração atual bombardeada com essa realidade? Primeiro ponto, nós estamos enfrentando uma revolução afetiva. Na cultura, na economia, nas empresas, na política, socioeconomicamente, nas questões psicológicas, as emoções, elas ocuparam um topo no que diz respeito à ordem de prioridade dos homens, em especial dos jovens. Sabiam disso? Esse ponto é relevante, nós vamos falar um pouco sobre essa revolução afetiva. Segundo aspecto, para que essa revolução afetiva se estabelecesse, é necessário estabelecer um profundo processo de doutrinação e desconstrução da verdade. Eu não sei quantos sabem, mas, por exemplo, hoje, nós temos uma questão muito polêmica, né, acontecendo aí. Eu não vou entrar nessa celeuma, mas só trazer uma observação. Hoje, por exemplo, nós temos um homem biológico que se identifica como uma mulher trans, presidindo uma comissão relacionada aos direitos das mulheres. Isso é um efeito de um processo de desconstrução da verdade e da realidade. Nós vamos entrar um pouco nisso, eu não vou ter muito tempo, mas aqui eu quero trazer só um panorama. Por exemplo, são coisas como essa que eu gostaria de discutir, né, nas quartas-feiras, né, no nosso tempo de meditação. E, por fim, olha só, há uma revolução afetiva que muitas vezes os pais e a igreja não está preparada para lidar. Há um processo de desconstrução da verdade, profundo, de doutrinação em vários aspectos e várias esferas, né, da sociedade. E, por fim, há uma comunidade que se preparou, o mundo se organizou para gerar uma confusão afetiva no coração dos jovens, se organizou para repetir o mesmo discurso de uma falsa realidade, e eles se organizaram para, dentro dessa confusão e da incapacidade dos pais e da igreja de lidar com isso, montar uma comunidade para receber esses jovens e direcionar esses jovens para um propósito, uma direção. Entendemos aqui? Esse é o cenário cultural hoje do Brasil. Esse é o cenário, né, que nós estamos enfrentando de várias formas, e nós vamos meditar um pouco nisso, né, essa noite, porque esse é um desafio que nós temos. Existem outros desafios, sim, mas no campo da sexualidade, nós temos esse cenário aqui estabelecido. E nós, como pais, precisamos conhecer essa questão. Amém? Essa revolução afetiva, ela foi identificada por um pastor chamado Guilherme de Carvalho, um pastor que eu admiro muito, eu respeito muito. E em 2013, mais ou menos, ele lançou essa tese, essa aplicação. E o que ele percebeu, juntamente com a equipe dele, né, e todos os outros que vêm estudando esse assunto depois disso? Nós estamos deixando de ser uma sociedade pautada na razão, pautada em instituições coletivas, e nós estamos nos tornando uma sociedade baseada em afetos e sentimentos. Nós estamos nos tornando uma sociedade onde os desejos individuais e particulares, eles têm ganhado um eco muito grande em relação à sociedade como um todo. Gente, eu estou mentindo? Isso está acontecendo ou não? Isso está acontecendo. Qual é a moeda de troca a partir de agora? É que os relacionamentos, eles precisam estar pautados simplesmente em afetos. Vocês conseguem perceber a armadilha disso aqui? Então, veja, o casamento, a partir de agora, ele é baseado simplesmente em afeto. As nossas relações, elas não são mais pautadas em moralidade, ou espiritualidade, ou qualquer outra coisa. Elas são baseadas em sentimentos. O que está acontecendo com os relacionamentos, meus irmãos? O que está acontecendo com os relacionamentos? Eles estão quebrando. Vocês já ouviram uma frase famosa? Por que vocês se divorciaram? Porque o amor acaba.
Mas a visão afetiva, o que ela faz? Ela pega todos os conceitos sociais e ela sela um carimbo. Tudo é afetivo. Tudo gira em torno dos sentimentos. Se eu não estou me sentindo bem, eu me afasto de você. Já ouviram essas situações, essas circunstâncias? Graças a Deus que isso não acontece em Brasília, né? Só fora de Brasília, né? Então veja, dentro dessa revolução afetiva, o que é a proposta? Homem, você só será feliz se você atender os seus sentimentos e os seus desejos. Esse é o caminho da felicidade. É você compreender o que você sente, é você entender para que direção seus sentimentos estão te apontando. E olha só, se você não satisfizer os seus sentimentos, se você não atender os seus anseios, se você não atender os seus desejos, você não será uma pessoa feliz. Preste atenção, jovens, a turma aí de 16 para baixo, porque esse é o discurso em todo lugar. Preste atenção, pais, aquilo que está tentando arrebatar o coração dos filhos de vocês. Então veja que existe uma estratégia aqui dentro da revolução afetiva. Qual é a estratégia? Aquilo que você sente determina quem você é. Isso é verdade? Hã? Mas isso tem sido vendido. Isso tem sido anunciado. Isso tem sido proclamado em todo lugar. E só tem um detalhe, olha só. Quando você não atende os seus anseios, quando você não atende o seu desejo, quando alguém impede você de ir na direção de saciedade dos seus desejos, essa pessoa está indo contra a sua felicidade. Essa pessoa está indo contra a sua natureza. Por quê? Qual é a mensagem? O que eu sinto define quem eu sou. Essa é a mensagem. A pergunta é, será que isso é verdade? Talvez hoje eu tenha menos respostas e mais perguntas. Mas a gente vai se divertir junto aqui. Amém? Então vamos lá. Segundo aspecto aqui que é muito interessante. Quando eu acredito que eu sou o que eu sinto, quando eu acredito que negar os meus sentimentos é negar a minha natureza, é negar a minha realidade, é abrir mão da minha satisfação e felicidade, o que eu faço com aqueles que se colocam contra? Eu vou persegui-los. E aí, gente, essa revolução da afetiva, ela gerou o quê? Um debate no campo do direito afetivo. Cadê os advogados aqui? Levanta a mão, juízes, promotores, cadê a galera aí? Está divertido para vocês aí. E aí você entra no campo do direito afetivo, porque olha só, você negar aquela pessoa, quem ela é, e de ela encontrar aquela felicidade, o que acontece? Você está sendo intolerante. Você está sendo um perseguidor. E aí você ganha uma série de rótulos e nomes para classificar você como uma pessoa do mal, uma pessoa que não pode falar, uma pessoa que não pode ter direitos e uma pessoa que tem que ser afastada da sociedade. Está acontecendo? Hein? Quem é o ícone desse movimento? Uma desembargadora chamada Maria Berenice Dias. E quando foi que essa revolução ela ganhou algo muito forte dentro da sociedade? Quando a Maria Berenice trouxe a tese dela sobre a questão da união homoafetiva. E qual foi o impacto da tese da Maria Berenice? O impacto foi: o casamento é algo afetivo. O casamento é algo sentimental.
E a tese dela foi tão, assim, aceita no meio jurídico, que em 2011, vocês lembram o que aconteceu em 2011? Lembram? Muita coisa, né? Mas em 2011, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a união homo. E o Marco Aurélio de Mello, quando ele deu o voto dele, ele citou quem? A tese da Maria Berenice Dias. Gente, qual é o problema da tese da Maria Berenice Dias? É que o casamento, amados, não é algo afetivo. O casamento é algo moral, pactual, teleológico. Ele não é afetivo. Dentro do casamento, no nosso processo de santificação, tem muitas guerras e lutas, sim ou não? Dá vontade de divorciar? Muita. Dá vontade de matar? Bastante, mais do que divorciar. A gente já orou para ele morrer, ela morrer? Muitas vezes. Rapaz, mas a senhora está fora da curva, porque a maioria já orou. Olha, divórcio eu não pensei, mas pelo menos que morra logo e vá. A função do casamento é moral. Ela não está ligada a sentimentos e emoções. O afetivo, ele existe, ele é importante, mas o pacto, a moralidade, toda a espiritualidade, toda a importância que tem em torno do casamento, ela é invocada no momento das tensões, das preocupações, das inquietações, dos desafios, para não falar das coisas mais difíceis que a gente às vezes tem que enfrentar. Sim ou não? Uma sociedade onde o casamento é baseado em sentimento apenas, é uma sociedade fadada a quê, gente? Fadada a divórcios, a filhos ilegítimos, a homens cada vez marginalizados, mulheres cada vez mais vulgares e filhos cada vez mais ilegítimos. Uma sociedade onde uma aliança é reduzida a sentimentos, a afetos, nenhum relacionamento está seguro ou protegido. Quando você está casado, pactualmente, às vezes, aparece alguém mais atraente. No trabalho, em uma viagem, às vezes em uma outra situação, outra circunstância. Mas por que você não se entrega a esses afetos e sentimentos? Porque você tem uma aliança. Entendeu o valor moral do casamento? Não é ligado a sentimentos e desejos. Cara, dava para conversar aqui umas 3, 4 ministrações só sobre isso. Mas eu acho que todo mundo entendeu, né? A visão sentimental e afetiva do casamento é uma visão que torna os relacionamentos fúteis, instáveis e baseados em quê, gente? Em cobiça. Faz sentido ou não? Nós precisamos dessa reflexão. E só um detalhe para a gente avançar um pouco mais. Uma sociedade que define, a pergunta até, os nossos sentimentos, eles são suficientes para determinar leis morais para uma sociedade, sim ou não? Mas é isso que está sendo feito. É nessa direção que o mundo, de uma maneira geral, tem caminhado. Tem um livro que foi escrito em 1933. Um antropólogo americano, fugiu o nome dele agora, mas o nome do livro é Sexo e Cultura. Ele estudou 86 civilizações. 86. E ele viu a ruína dessas civilizações.
todas essas civilizações, elas quebraram, elas deixaram de existir quando elas abriram mão da moralidade e eles entraram numa visão progressista de imoralidade e pautada em sentimentos e desejos. Qual é o tempo para uma sociedade quebrar dentro dessa visão? 100 anos. Começou na década de 70, a nossa degradação do Ocidente. Quanto tempo faz? 50 anos, 52 anos. 50 e poucos anos aí. Sabe o que isso significa, gente? Nós somos a geração do meio do caminho. Esse movimento afetivo, baseado no ego e na idolatria dos sentimentos, ele está avançando muito forte. Mas eles têm encontrado resistência, sim ou não? Ainda têm encontrado alguma resistência. Na nossa geração aqui. O problema é que os nossos filhos, eles estão entrando com a mentalidade totalmente lavada por essa nova realidade. E os nossos filhos, daqui a algum tempo, serão médicos, juízes, advogados, políticos, empresários. E se a realidade do Evangelho não estiver enraizada no coração deles, eles vão ser conduzidos por essa visão. E a próxima geração é a geração que vai levar a gente até a ruptura, vamos dizer assim, do Ocidente. Vocês estão entendendo a gravidade disso? A gente sabe que Deus está no controle de tudo, toda essa questão, mas a gente precisa fazer essa análise de uma forma fria. Então, se os afetos e os nossos sentimentos não são suficientes para determinar leis morais para uma sociedade, então uma sociedade que segue nessa direção dos afetos, segue nessa direção dos sentimentos, é uma sociedade onde a maldade vai aumentar, onde a perversidade vai aumentar, onde as trevas vão aumentar. Vocês já viram quantas crianças estão sumindo por ano no Brasil? Vocês acham que esse número vai diminuir ou aumentar com essa revolução? Vocês estão vendo a quantidade de mulheres abusadas e sofrendo violência? Esse número vai aumentar ou diminuir? A Lei Maria da Penha resolveu o BO? Porque ela não trata o problema, ela trata o sintoma. Nós precisamos, gente, reconectar respostas inteligentes, para a sociedade, de uma maneira geral, para reorganizar isso. Amém? Qual é o ponto do direito jurídico para a gente avançar aqui? Quando o direito afetivo ocupa o seu lugar, a verdade é colocada no banco dos réus. Quando os afetos estão acima de toda a realidade, é proibido falar a verdade. Porque, gente, essa visão afetiva, ela só tem efeito quando a realidade ela é recontada, ela é reconfigurada. Por isso que é necessário um processo de desconstrução da verdade. Por isso que é proibido falar a verdade. O que aconteceu com o Ratinho? Hein? Ele mentiu. Querem que acabe o programa dele, querem que ele seja preso, que ele pague uma indenização. O que movimento é esse? Gente, de novo, eu não estou tomando partido para cá ou para lá, eu estou fazendo uma análise fria da situação aqui. Ou seja, quando os afetos ocupam o lugar para definir a moral, quem é que é perseguido? A verdade. Porque, gente, os nossos sentimentos, gente, eles têm um problema grave com o quê? Com a realidade. Os nossos sentimentos são importantes? Sim.
Mas os nossos sentimentos são confiáveis? Não. E muitas vezes, por causa dos nossos sentimentos, nós confundimos a realidade. Nós interpretamos as coisas da maneira errada, fora do natural, fora do normal. Ainda que eles sejam relevantes, eles não podem ser determinantes para definir os rumos que uma sociedade toma. Amém? Amém. Então, nós temos aí um processo coordenado. E, por fim, gente, como é que a turma se reorganizou para poder acolher essa galera? Filhos confusos. Bota aquele vídeo lá, por favor. Assiste esse vídeo comigo de uma filha, 14 aninhos, com essa confusão afetiva no coração dela. E aí ela chega para uma mãe, que a princípio, na leitura que eu fiz, não tenho muitas informações, ela deve ser cristã, não sei se católica, né, ou evangélica. Mas essa filha, ela faz uma gravação com a mãe, onde ela fala dos sentimentos dela. Gente, uma menina de 13, 14 anos. Ok? Dá para ver aí? Pode rodar o vídeo, por favor. Pode parar. Vamos voltar para a ministração. Vai puxar aqui, né? E aí? Sentimentos e afetos mexem com a gente ou não mexem? Gente, tem gente aí de 30, 40 anos que não sabe nem o que é da vida. Imagina uma menina de 13, 14. Tem uma coisa que essa geração aí não conhece, que nós conhecemos bem, os mais jovens aqui, né? Eles foram roubados de um negócio chamado amizade. Sim ou não? Gente, eu amava os meus amigos. Mas no meu tempo isso não significava nada erótico e nada sexual. Porque isso estava muito bem separado e definido na nossa cabeça, sim ou não? Essa menina, ela gosta de mulher? Não. Mas ela está crescendo, o corpinho feminino está nascendo, ela se identifica mais com as meninas, ela tem um carinho maior pelas meninas e ela quer crescer na comunidade feminina, mas os professores, a mídia, a cultura, o TikTok, as redes sociais, dizem que qualquer coisa que ela sinta nesse sentido é algo erótico e por isso ela é lésbica. Vocês entenderam a confusão? Gente, não dá para confiar nos nossos sentimentos. Então ela está confundindo amizade com erotismo, com amor. E os pais, numa pressão absurda, o que eles fazem? Sem preparo, sem capacitação, sem estarem prontos para essa conversa, movidos ali por aquela situação, medo dos filhos se matarem. Lembra? Espera aí, eu sou isso, se eu não fizer isso, não tem por que viver, minha felicidade foi roubada, eu vou morrer. E aí os pais, com medo dos filhos se matarem, abraçam aquela realidade sem discernimento. Gente, isso está acontecendo ou não? Muito. Vou fazer uma segunda pergunta. Se isso acontecesse na sua casa, você está pronto para essa conversa? Quem tem filho com menos de 14 anos aí, de 14 anos para baixo, levanta a mão. Seus filhos estão sendo bombardeados na escola. Os amiguinhos e todo o ambiente quer saber o seguinte: o que você é? O que você é? Ah, o que eu sou o quê? Não, eu sou homem. Como assim você sabe que você é homem?
Você já experimentou? Você já se entregou? Você já viu homem, mulher? Você já experimentou isso para saber do que você gosta? Gente, há uma pressão enorme sobre os nossos filhos. E nós precisamos estar prontos para essa conversa. Porque, gente, o mundo ele se organizou para gerar essa confusão, para gerar essa revolução, para atacar com a desconstrução da realidade da verdade, mas eles se prepararam para receber, porque nós não estamos preparados. Nós não estamos organizados. A igreja muitas vezes não está preparada para essa conversa, mas eles estão preparados. Como eles se organizaram? Eles se organizaram de 3 formas. O mundo se organizou dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar identidade. Eu vou te dar uma comunidade. E eu vou te dar um propósito para você viver a sua vida. O que é a identidade, gente? É essa confusão aqui. Eles dão uma trilha, olha, para você saber o que você é, você precisa seguir os seus sentimentos e os seus desejos. Então, eles estimulam práticas. E acredite, gente, ser heterossexual, né, cristão, não está na moda. Para eles, quanto mais estranho for a sua escolha, mais popular você se torna dentro da escola. Gente, é uma pressão absurda que está acontecendo e nós precisamos ter essa conversa com os nossos filhos. Então, o mapa é o que você sente. Se você não sente nada, então você é assexual. Se você sente um carinho, uma amizade por um menino, então você é homossexual. Mas eu também sinto pelas meninas, que é aquele carinho normal, né, que vai surgindo, né, na nossa puberdade. E aí, então você é bissexual. E aí começa toda a confusão. Gente, nós estamos entendendo ou não? Estou falando bobagem? Isso está acontecendo. Pais, se preparem para essa conversa. Se organizem para essa conversa. Amém? Segundo aspecto, comunidade. O que eles oferecem, gente? Uma comunidade. Depois que você se identificou, você foi rejeitado ali pelos pais, pela igreja, ou uma confusão se estabeleceu, eles oferecem uma comunidade. Qual é a proposta da comunidade deles? Vem, que nós vamos chamar do jeito que você é. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, todos os desejos, todos os sentimentos, eles são normais, naturais, autênticos. Então, nós vamos te receber aqui de braços abertos, enquanto o pai expulsa o filho de casa, entregando o filho para essas questões e essas realidades. Terceiro ponto, o mundo oferece identidade, o mundo oferece comunidade, o mundo oferece propósito. Então, quando eles fazem parte dessa comunidade, o que acontece? Eles acreditam que o caminho da felicidade e da alegria é implantar na sociedade esses conceitos e essas ideias que são vendidas para ele. E aí esse filho se torna o quê? Um militante. Mesmo diante de evidências, mesmo diante de informações, mesmo diante da realidade, ele passou a acreditar que se aquilo se tornar real, o mundo será um lugar. Então, essa comunidade, o que ela dá para eles? Uma bandeira. Essa comunidade dá para eles um propósito. Essa comunidade dá para eles o quê? Uma visão de vida, de futuro, de um mundo melhor. E eles param de pensar racionalmente e eles são direcionados somente pelos seus sentimentos e afetos. E o que nós fazemos? Vem um rapazinho com um pouquinho mais de trejeito. O que nós fazemos? Leproso.
Ou outras igrejas entram na tentação. Não, nós vamos abraçar você do jeito que você é, do jeito que você está, e é isso mesmo, e você pode seguir, você é isso, vamos seguir nessa direção. Tem várias tentações acontecendo. Mas a pergunta é, será que essas respostas, elas resolvem o anseio desse coração, sim ou não? Não resolve. Então nós precisamos dar a resposta certa. Amém? Por fim, nós vamos caminhar agora para as soluções. Perdão, gente, eu precisava de 2 horas para a gente se divertir um pouco mais, mas eu não vou fazer isso com vocês hoje. Vamos para algumas respostas, né, para não ficar esse clima triste, bora se alegrar. Com relação à revolução afetiva, qual é a resposta que os pais e qual é a resposta que a igreja pode dar às pessoas que estão vivendo essa confusão? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, ou seja, a vida, a partir de agora que eu estou unido a Cristo, não gira mais em torno de mim. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Opa, não é esforço, pessoal. É uma vida. É uma vida que está semeada em você. Como Lohane falou agora há pouco, é uma vida que tem que ser alimentada. Você dá espaço para ela, você investe, né, nessa vida, nesse coração. E essa vida ela vai ganhando espaço, a centralidade do teu coração e tomando conta de todas as coisas. Mas qual é o ponto mais importante aqui? E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, tá? Na carne aqui quer dizer nesse corpo. Vivo-a pela fé. No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, a santidade, ela não vem por meio de um método. Santidade é fruto de amor. Amém? Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Uma nova vida agora, que não vive mais por sentimentos e desejos. Uma vida que vive agora pela fé, por aquilo que eu creio. Irmãos, fidelidade é um sentimento, sim ou não? Quem acha que é um sentimento, levanta a mão. Quem não acha que é um sentimento, não levanta a mão. Ou levanta a mão. Quem não acha nada aí, levanta a mão, que a maioria não levantou. Gente, ninguém acorda de manhã e diz assim, cara, eu estou com uma vontade de ser fiel. Ah, rapaz, eu vou ser fiel hoje, porque, cara, eu estou sentindo esse desejo hoje de ser fiel. Fidelidade não é um sentimento. Fidelidade é uma crença. Eu sou fiel, não porque eu sinto o desejo de ser fiel. Eu sou fiel porque a minha relação é pactual, é moral. Porque eu tenho um compromisso e uma responsabilidade. Porque eu escolhi ela e não as outras pessoas. Eu tenho um compromisso com ela. E quando eu invisto em fidelidade, eu estou investindo em confiança, em respeito, em proteção, em segurança dentro do meu relacionamento. Estão me entendendo? Ame. Essa eu amo, essa, pastor Valdemar. Eu amo essa. Ame os seus inimigos. Só o irmão ali que acorda todo dia de manhã com vontade. Cara, hoje eu vou amar meus inimigos. Não é não? Gente, amar os inimigos é uma crença. Que se você semear, investir, relacionamentos de inimizade podem passar por um processo de reconciliação e restauração. Perder para ganhar. Tem gente que gosta de perder aqui? Morrer para viver. Dar é melhor do que? Tem gente que sente vontade dessas coisas. Mas por que nós vivemos a vida cristã desse jeito? Porque a vida cristã é uma vida baseada em fé. Baseada em crença. Porque os meus sentimentos não são confiáveis.
Eu não posso me entregar e seguir. Gente, quem é que segue seus sentimentos e desejos e não consegue dizer não? Uma criança. Hoje, um dos grandes desafios lá no Puri Life, qual é? Ajudar os crescidos a crescer. Um homem e uma mulher de Deus, eles não decidem baseado em desejo. Um homem e uma mulher de Deus decidem baseados em dever. Você faz o que faz, porque é correto fazer. Você faz o que faz, porque é justo diante de Deus fazer aquelas coisas. Você perdoa, você renuncia, você se arrepende, você confessa, não porque você sentiu, mas porque você entendeu que há um caminho mais excelente, há uma realidade mais excelente, e que a verdade de Deus e a palavra de Deus, elas são superiores a qualquer sentimento ou qualquer anseio do nosso coração. Estamos entendendo, gente? Então, com relação à revolução afetiva, qual é a nossa resposta? A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, o Espírito Santo de Deus operando em nós e agindo em nós. Amém, gente? Vocês me dão mais 40 minutos aí? Não, estou brincando, são mais 10 aqui. Tem que correr, né? Mas está dando para entender, né? Com relação à questão, a segunda questão, a desconstrução da verdade. Vou chamar um texto lá de Romanos, tá? Romanos capítulo 1, versículo 18, até mais ou menos ali o 22, eu não vou ler, tá? Mas só para pontuar o seguinte, quando o homem se desliga da verdade de Deus, quando o homem voluntariamente abandona Deus, o que vai acontecer com o coração desse homem? Ele vai ser tomado pela mentira. O que a gente faz, gente, num mundo onde é proibido falar a verdade? O que a gente, como cristão, a gente faz onde um mundo quer perseguir a realidade da vida? Nós precisamos ter coragem. E nós precisamos falar a verdade. Custe o que custar. Está com medo de um juiz? Está com medo de perder as suas coisas? Está com medo de perder o seu emprego? Você está com medo de alguma coisa que vem dos homens e você vai abrir mão da realidade, da liberdade e de um mundo realmente justo e pautado em Deus? Você vai entregar seus filhos a uma realidade totalmente diferente? Ou você vai ser uma luz em meio às trevas densas que nós estamos vivendo? Amém, gente? Para enfrentar a mentira só tem uma coisa: nós não abrirmos mão da verdade. Sem verdade não tem liberdade. Sem verdade não tem justiça. Sem verdade não tem comunhão. Sem verdade não há proteção aos mais vulneráveis. Sem verdade, o mais fraco é oprimido e espremido pelo mais forte. Sem verdade, é um mundo de trevas, um mundo onde a maldade ganha espaço. A pergunta é, tem filhos de Deus aqui dispostos a fazer o que os discípulos passaram? O que aconteceu com aqueles homens? Hein? Morreram. Eles negociaram a verdade. Agora deixa eu falar, a mensagem deles foi silenciada. A mensagem deles ecoou até porque eles não negociaram. Eles amaram mais a verdade do que a sua própria vida. Amém, gente? Está aqui o desafio para você. Pai, homem, quero falar com os homens aqui. E aí? Nós vamos abrir mão da verdade? Nós vamos entregar as esposas e os filhos? Ou nós não vamos negociar isso? Eu não estou querendo fazer uma revolução, não. Mas eu estou chamando a gente a uma posição como cristão. Custe o que custar. A gente não pode abrir mão disso de maneira nenhuma. E por fim, perdão pelo horário, mas por fim,
Nós precisamos nos organizar, gente, com relação à identidade dos nossos filhos. Não são os afetos e os sentimentos dos nossos filhos que dizem o que eles são. Os nossos filhos, herança do Senhor, eles são aquilo que Cristo diz que eles são. A nossa identidade, ela não vem da cultura. A nossa identidade não vem das leis. A nossa identidade não vem do que as músicas são cantadas, os artistas falam, os políticos falam. A nossa identidade vem de Cristo Jesus. Então, a minha sexualidade, ela está a serviço de Cristo. O meu corpo está a serviço de Cristo.